Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma manhã na presença do Senhor, mais um final de semana chegando, e que privilégio é para nós poder adorar e servir ao Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a parte B do versículo 10 em diante, que diz assim: E disse Jesus a Simão: Não tenha medo, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E disse-lhe Jesus a Simão: Não tenha medo, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Meus irmãos, nós temos recebido da parte do Senhor um chamado também, assim como Simão recebeu um chamado da parte de Deus. Eu e você também temos recebido um chamado. Agora a palavra do Senhor diz que o chamado principal da nossa história é ser pescadores de homens, ou seja, sermos aqueles que levam a palavra, que geram vida por onde andam. Agora, quantas vezes nós temos o medo, tenta nos dominar diante daquilo que temos recebido de chamado do Senhor? A palavra nos diz que, além de recebermos o chamado, a Bíblia nos dá algumas orientações aqui. A primeira delas é que nós não podemos permitir que o medo nos domine. E quantas vezes nós temos medo de como será? Será que nós vamos dar conta? Será que vamos conseguir? A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do arado. Ou seja, nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Mas a palavra vai além. A Bíblia diz assim que além de não ter medo, a gente tem que entender que tem um chamado do Senhor. E além de ter o chamado do Senhor, ou seja, não basta apenas eu saber que Deus me chamou, eu preciso também tomar uma atitude diante daquilo que Deus me chamou. Muitas vezes a palavra do Senhor tem nos falado de coisas maravilhosas que Deus quer fazer na nossa vida e a partir da nossa vida. Mas muitas dessas coisas não acontecem porque falta em mim e em você uma atitude. A atitude que Jesus pede aqui para Simão não é só o fato de não ter medo. Porque às vezes o medo é algo involuntário. Por mais que eu não queira, ele tenta me dominar. A questão aqui não é simplesmente eu ouvir o chamado. Porque muitas vezes eu e você já ouvimos o chamado do Senhor. Agora, para que esse chamado se cumpra, a Bíblia diz que precisa haver de mim e de você uma atitude. A atitude de Simão aqui foi levar o barco para a terra, deixar tudo e seguir Jesus. Será que eu e você estamos dispostos também a obedecer? A levar o nosso barco para a terra e ousar obedecer o Senhor? Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida nesse dia. Mas para isso nós precisamos ousar obedecê-lo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir para que Ele nos dê clareza sobre o que é que nós precisamos abrir mão nesse dia? De qual é a orientação que Ele tem para nós, para que a gente possa viver tudo que Ele tem para nós? Amém? Vamos orar? Espírito Santo, nós nos colocamos na Tua presença. Pai, nós entendemos que temos um chamado do Senhor. Ó Deus, e que o desafio, Deus, para a nossa vida, ó Deus, é abrir mão do medo, não permitir que o medo nos domine. Ó Senhor Jesus, e receber o chamado que temos do Senhor. Pai, mas nós clamamos a Ti, Deus. Para Simão, Deus, a atitude que ele precisava ter é tirar o barco da água. Ó Deus, era atracar o barco dele. Ó Deus, e seguir ao Senhor. Ó Deus, qual a orientação que o Senhor tem para nós? Nos dê graça nesse dia para que possamos ser usados na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória, porque nós queremos viver os Teus sonhos, os Teus projetos para nós. Toma nossa vida nas Tuas mãos, Deus. Nos abençoe nesse dia, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia. Lembrando você que nós temos o nosso tempo de leitura bíblica no ano. Se você deseja participar conosco, leia os textos descritos aqui abaixo. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe e até mais.